Shalom, shalom, queridos! Graça e paz! Estamos aqui para mais uma gravação, mais um episódio do nosso podcast abençoado. E agora nós estamos trazendo um assunto bem diferente, que é pertinente para esses dias. Vamos falar sobre relacionamento saudável. E eu tenho certeza que isso vai ser bênção para você. Você que é casado, você que quer casar, você que está afim daquela pessoa e ainda não teve coragem de falar. Eu tenho certeza que tudo que nós vamos conversar aqui vai ser bênção, vai edificar a sua vida e vai com certeza agregar muito conhecimento para você. Estou aqui com a minha digníssima esposa, Gláucia Monteiro, e ela que é minha parceira de vida, e nesse ano nós vamos fazer 19 anos de casados, né? E totalizando aí vai dar 22 anos a 23 anos, dá 22 anos, né? 22 anos. 22, 19, 20... Para a vida toda. 22 anos de uma história que nós temos construído, e eu acredito que 22 anos já dá para ensinar alguma coisa, né? Então, pelo menos, não para aqueles que têm mais tempo que nós de casados, mas para você que está começando agora. Mas o que nos traz credenciamento para a gente falar sobre relacionamento? Aonde que nós saímos de um casal tóxico, que brigava, que uma outrora queria se separar, para um casal que tem sido, a cada dia, né, o amor tem aumentado, cada dia o amor tem sido alimentado, e nós temos sido bênção, podemos compartilhar, ajudado muitas outras famílias, muitos outros casais. O que fez isso? Foi só a experiência, só o tempo de vida, meu amor? Não, tem um segredo aí. Qual é o segredo? O segredo é a palavra da vida que nos alimenta. O segredo é Jesus. Ele Então, é o elo da nossa aliança. Então, como o segredo é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né, a palavra de Deus escrita, nós vamos ler hoje. Vamos começar lendo 1 Coríntios 13. A minha esposa vai ler para vocês um pouquinho da palavra. Você pode acompanhar aqui, né? Temos aqui ao fundo. Tá em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4. Nós temos algumas dicas para dar depois para vocês, mas não existe nenhuma dica, não existe nenhuma fórmula que vá surtir tanto efeito sem um embasamento bíblico, sem um embasamento na palavra de Deus que nós vamos ler agora. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, nem se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece. E aí? É aqui. Ótimo. Então, baseado nisso, alguém pode estar vendo aí de casa, a gente vai lendo e vai sendo, ao mesmo tempo, confrontado pela palavra de Deus. Quando ele diz aqui, ó, o amor não procura seus próprios interesses, é paciente. E que mais ele diz aqui? É bondoso. Não se ira facilmente. Gente, todas essas questões aqui, quando a gente está namorando, né? É aquela coisinha, quando eu tô no shopping com a minha esposa, a gente vê um casalzinho numa mesa, eles são assim, ó, tudo engraçadinho, sabe? Tudo, a gente diz, ó, namoro novo. Depois a gente vai, né, se relacionando, vai vindo a intimidade, e quando a intimidade chega num nível faixa preta, para se irar é fácil. Totalmente fácil. Então, acaba aquela paixão, aquele fogo do início vai cessando. Então, é por isso que a gente quer contar um pouco da nossa história, como que a gente passou por essa fase do início, aquela questão da imaturidade, né? Às vezes, seus próprios interesses. E aí, o relacionamento ele vai fazendo suas curvas, sua montanha-russa. O momento está no ápice, depois ele cai um pouquinho e sobe de novo. E até a gente chegar num nível de maturidade, tem muita coisa, muitas águas vão rolar. E hoje a gente queria compartilhar com vocês algumas atitudes para um casal ter um relacionamento abençoado, um relacionamento extraordinário seria a palavra. Então, você que está aí em casa, quiser anotar, pegue papel e canetinha aí, e nós vamos dizer, baseado em Coríntios 13, alguns princípios, né, algumas atitudes que os casais precisam exercitar para chegar no nível excelente. Amém, meu amor? Amém. Vamos lá? E geralmente, às vezes, a dificuldade de um não é a dificuldade de outro. Às vezes, o problema de um é que se ira facilmente. E o do outro é que guarda rancor. Então, é nessa jogada
nessa dança dentro do casamento que a gente precisa encontrar o equilíbrio, de eu entender que naquilo que é a dificuldade do meu esposo, eu posso completar e ajudar a vida dele. E aquilo que é minha dificuldade, ele pode me completar e me ajudar. Já deu para perceber que ela tá falando de mim, né? Agora só faltou ela apontar. Um se ira facilmente e o outro guarda rancor. Isso fez parte da nossa história, Sim. né? E depois a gente vai comentar um pouco sobre isso com vocês. Então, a primeira atitude ou princípio para um casal extraordinário, para viver um casamento abençoado, é os casais, né? Esse casal precisa se apoiar e apoia um ao outro em seus objetivos individuais. Porque a gente veio de famílias diferentes. A cultura familiar de um é diferente do outro. A minha cultura familiar foi diferente da cultura familiar da minha esposa. E isso vai gerar conflitos. Eu tive alguns sonhos, baseado no meu histórico, baseado em tudo aquilo que eu absorvi dos meus pais, do meu círculo de amizade, da minha escola. E a minha esposa teve outros sonhos, objetivos diferentes. Então, aqui diz, apoiam um ao outro em seus objetivos individuais. Eu lembro que quando a gente começou, né? A gente estava casado. E aí eu precisava estudar, vamos melhorar, preciso fazer um curso superior. E o nosso dinheiro só dava para pagar uma faculdade. E aí eu lembro que ela queria porque queria estudar e ficou mais ou menos aquele negócio. Se tu não estuda, se eu não estudar contigo, tu também não vai estudar. Foi o embate, né? Foi aquele o embate da imaturidade. O casal, no início da jornada, ele não se preparou muitas vezes e não estudou, não se equipou de conhecimento, de ferramentas para o relacionamento ali, como casal. E a imaturidade é um gigante dentro do relacionamento, que vai te impedir de viver coisas extraordinárias, de viver um relacionamento saudável. E eu lembro muito bem dessa parte minha da imaturidade e também destacando um ponto do egoísmo, porque o imaturo geralmente carrega junto com ele o egoísmo, porque é uma coisa puxando a outra. Sim. Se tu não estudar, se eu não estudar junto contigo, tu também não vai estudar. Ou paga de um e do outro também, ou não paga de nenhum. E aí nós ficamos assim, mas como? Não dá. Paga o meu e a gente come. Ou se pagar dos dois, ninguém come. E aí ficamos nesse impasse aí, né, amor? Aquele embate. Então, isso aí exigiu... Como eu era aquele cara explosivo, estourava logo. E esse, né, gera um outro problema. Um problema gerando outro problema. Sim. Até que eu coloquei a cabeça no lugar... A minha explosão fazia com que ela ficasse ali indiferente, né? Ela não explodia. Minha esposa nunca vi ela alterar sua voz para nada e ninguém. Porém, ela é daquela que ficava caladinha, guardava rancor, ficava ali, tá tudo bem? Tudo implodia. bem. Tudo bem. Era pior. Para mim era pior ela ficar calada do que explodir. Que como para mim era normal a explosão, que isso dentro da minha casa era muito normal, eu via os meus avós, a minha família, né? E para mim isso era normal. Então, a gente foi pela palavra. Se a gente deixar a palavra de Deus entrar na nossa vida, fazer parte da nossa história, da nossa essência, e se a gente decidir viver a palavra, isso vai modificando a atmosfera do casamento. E aí a Bíblia diz, como nós acabamos de ler, não procura os seus próprios interesses. Cara, isso é difícil. É difícil, mas para o bem do casamento, isso vai fazer bem para mim, para minha esposa, faz bem para o nosso filho. Então, eu conversei com ela, olha, nós precisamos entender que agora ou um ou outro. Aí foi quando eu cedi e disse, então tá bom, eu não vou estudar e você vai estudar. Quando eu disse isso, ela entendeu, puxa vida, o que eu estou fazendo, né? E aí ela permitiu com que eu fosse estudar. O dinheiro só dava para pagar uma mensalidade, não dava para pagar de dois. Então ela decidiu, foi estudar. E eu fui estudar quando eu concluí a faculdade, e aí depois ela foi fazer a faculdade dela. Hoje, graças a Deus, a gente estava estudando junto uma pós, até esqueci qual é a pós. Neurociência. Neurociência, né? Humano. As coisas mudam, né? O casal amadurece, a questão financeira melhora, e hoje, graças a Deus, a gente estuda junto, né? Quando ele comunicou, a comunicação é muito necessária dentro do casamento. E comunicação não é o falar o que eu quero falar,
é eu saber falar da maneira que o outro compreenda aquilo que eu estou dizendo. Então, enquanto ele dizia, eu quero estudar, eu preciso estudar, você vai ter que esperar, eu não estava entendendo essa linguagem. Até que ele disse assim, tá bom, você estuda, e depois eu estudo. Ele comunicou, ele se conectou com a minha alma imatura e egoísta. Ele disse assim, ok, eu abro mão da minha vontade para fazer a sua vontade. Não estou dizendo buscando os seus interesses. Buscando os seus interesses. Não estou dizendo que você sempre tem que fazer isso, mas ele naquela hora, de forma até assim, sem aquela percepção do que ele estava fazendo realmente, que ele estava conseguindo me convencer de algo, não era essa a intenção dele, mas ele estava se abdicando da sua vontade. Porque casamento não é casar para alguém me fazer feliz. Eu quero ser feliz, mas eu entendo que eu preciso casar para fazer alguém feliz. Eu quero casar e fazer com que a vida de alguém que eu escolhi amar, construir uma vida, uma história com aquela pessoa merece ser feliz. Isso é o amor. É não buscar os seus interesses, mas o interesse do outro. E aí, naquela hora, a imaturidade, o egoísmo diminuiu de um tamanho, ficou bem pequenininho, e eu fiquei envergonhada e disse, poxa, o meu esposo é mais velho do que eu, ele precisa, talvez, puxar o bonde de algumas coisas aqui em casa, e eu estou ali por um comportamento egoísta, às vezes até infantil, querendo medir forças com ele, competir. A competição dentro dos relacionamentos, às vezes, é gritante, é algo muito forte, e a pessoa não entende que nós somos um time. Uhum. Quando eu entendi, quando eu amadureci, eu compreendi que nós, casal, somos um time, nós jogamos juntos para esse time vencer. Eu não tenho por que buscar o meu interesse, buscar fazer a minha vontade apenas, mas eu busco fazer o interesse meu, o dele, nós caminhamos juntos. E aí o nosso time ganha. Então as conquistas que era para ser individual, que era para ser só de um, se torna de ambos. E aí nós crescemos mais e ganhamos mais com isso. O interessante é que tu só foi perceber isso quando a gente cumpriu um princípio. Não busca seus próprios interesses. Isso é um princípio. É verdade. Às vezes está lá a solução, está lá a resposta na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, só que a pessoa não quer praticar o que está lá. E aí quando eu percebi aquilo, o interesse não era meu, Deus via meu coração, era para os dois, só que um tinha que ceder, que a gente não tinha as condições para os dois estudarem. Eu disse, então tudo bem, um de nós precisa estudar, precisa levar à frente a questão profissional, né, a capacitação, então eu disse, então você vai estudar. Quando eu abri mão, que eu cumpri o princípio de não buscar os meus próprios interesses, mas buscar o interesse dela, porque eu sabia que ia beneficiar nós dois, foi quando a chave virou, foi quando desbloqueou a mente dela, o meu cumprimento de um princípio, desbloqueou o nosso casamento nesse sentido. E a partir de então, nós passamos a viver em função de um lavar os pés do outro, de um querer ajudar o outro, apoiar o outro nos seus objetivos individuais. E hoje, graças a Deus, tudo que eu pretendo fazer, que seja individualmente falando, entre aspas, né? Porque para o casal não tem não tem individualidade. É para o coletivo, é para os dois, é para o casal e para a família. Então, quando você cumpre um princípio, o casal e a família são beneficiados por isso. Então, cumpra princípios da palavra. No casamento, apoie seu marido, apoie sua esposa. Se precisar ceder, ceda. Lá na frente, você vai ter a colheita. Ok? O nosso segundo princípio, meu amor, tu tá aí com o teu aberto? Sim, pegando o gancho do primeiro que nós falamos aqui, que o casal não busca os seus próprios interesses, né? O amor, ele não deve buscar o seu próprio interesse, mas assim o coletivo. Para ter um casamento saudável, tem que ter essa cumplicidade, essa compreensão. Nós vamos para o segundo princípio, que é não possui segredos entre si. Você falou sobre essa questão de ser individualista. A minha vida. Você é um ser individual, você é uma pessoa assim, você tem gostos diferentes. Às vezes você tem vontade que é incomum no casamento e outras não. Às vezes no teu relacionamento tu gosta de uma coisa, ele gosta de outra, mas a individualidade não é legal. A questão de eu decidir viver um relacionamento, eu escolho uma pessoa e dizer bem assim, não, isso aqui não diz respeito a você. Como assim? Né? Guarda segredos
ou tem uma vida, uma comunicação clara e Uhum. transparente. Então, o segundo princípio é, segunda atitude, né? Não possuem segredos entre si. O que seriam esses segredos entre si? Assim, vamos dar uns exemplos aí, porque é muito amplo isso, né? Acho que o clássico de todos, muitos casais enfrentam é a questão do celular, né? Celular, senha das redes sociais, Verdade. que mais? A questão financeira. Não vamos já falar sobre essa questão financeira, né? Que é o terceiro ponto, mas vamos falar sobre esse segredo. Existe uma situação dentro do casamento que as pessoas acham que passa batido, passa despercebido, mas que isso prejudica de forma terrível o casamento. É o que nós chamamos de ocultismo dentro do casamento. E o que seria esse ocultismo? Vamos dar exemplos simples do dia a dia, porque às vezes o pessoal acha que o ocultismo tem a ver com, né, rituais e tudo mais, mas não. Mas tem muita coisa que fica oculta no casamento que prejudica o casamento. Por exemplo, a esposa está querendo fazer uma compra e o casal ele já precisa, né, tá enxugando um orçamento porque a conta de luz ou de água veio alta, precisam comprar roupa das crianças ou algo parecido. Só que a mulher ela faz as coisas escondidas do marido. Ela até fala que ela fez o cabelo, só que o cabelo dela deu 150, ela diz que foi 50. A unha, o pacote, como que é o pacote? Eu não entendo. A minha esposa também não dá para falar que ela não gosta de fazer unha, não, não Na vai para verdade, não. salão. É assim, gente. O ocultismo, quando fala assim da meia verdade, tem pessoas que não, tu só não vai falar a verdade, tu não precisa mentir, só não precisa falar a verdade. Como assim? Isso também é uma forma de ocultar, Uhum. né? Tem um orçamento fechado ali dentro do casamento, tem um planejamento financeiro, e aí a mulher vai lá, né? Não, é só esse tantinho aqui, vai ser só 200 a mais. Ele não precisa saber, não tem Isso. maldade nenhuma nisso. Só que não existe o pouco ou o pequeno quando se fala em relação à verdade. Imagine, meia verdade. É um segredinho que parece que não está afetando nada, mas não deixa de ser uma mentira. E Sim, tudo que você faz ou deixa de fazer, isso é uma semeadura para o mal. Então você está semeando uma mentira dentro do seu casamento. E sabe o que vai acontecer com uma semeadura? Ela vai brotar. E um dia você vai colher uma mentira grande dentro do seu casamento. Porque quando você planta uma semente de milho, você não colhe uma semente de milho. Uma espiga de milho tem pelo menos 500 sementes. Então, uma semente gera 500, dependendo do fruto. Então, uma sementinha do mal, você ocultou alguma coisa. Você encontrou um dinheiro na calça, ou então é um marido que diz que vai jogar bola, só que lá ele já desvia o caminho. São mentirinhas. Não, mas eu não saí com outra mulher, eu não fiz nada, né? Ele tem o orçamento de casa, só que ele tem um orçamento dele que ele não compartilha com a mulher. Todo segredo dentro do casamento vai dar problema. A semeadura que você está fazendo, que você está lançando, um ocultismo, uma omissão, uma mentirinha que parece ser inofensiva, tudo isso vai virar uma bola de neve. E um dia essa bola de neve vai cair em cima da sua casa e vai destruir tudo. Você não pode, se você quiser ter um casamento abençoado, quiser ter um casamento extraordinário, vocês não podem ter segredos entre si. Seja a conta do banco. Eu já vi muitos maridos falarem assim, mas Deus me livre, se a mulher descobrir minha conta do banco, acabou. Tem mulher que é terrível, né? Não consegue se conter, né? é. É mulher que, meu Deus, não, ela quer cabelo, ela quer unha, ela quer vestido, ela quer sapato, ela quer comer nos melhores restaurantes e não atenta para a questão do orçamento familiar. Que a minha esposa, eu vou entregar a minha esposa. Posso falar? Posso falar? Não sei o que que é, mas pode. Do sabão. Não, não, isso acho que não é edificante, não quer dizer, Vou né? falar, eu vou falar sim. Mas espera aí, A gente já passou, você não faz ideia que a gente já passou tanta guerra na nossa vida, nos nossos altos e baixos, já passamos por muito aperto financeiro. Cara, pode. eu já vi mulheres reclamando tendo tudo. E a minha esposa, a gente já teve que tomar banho com aquele Sim, sabãozão lembrei. azul. Sabe que é numa boa.
Já teve que dividir o ovo. Dividir mesmo. Para o ímpar, para quem fica com a gema, para quem que fica com a clara. Quebra o ovo em partes iguais, pra não dar briga. Então, assim, então tem pessoas que não... A mulher que coloca, é como se colocasse a faca no pescoço do marido, que o marido tem que, né? Tem que ser o provedor de tudo. Sim, o marido tem que ser o provedor, sim. Mas tem mulher, luxos, não é questão de provisão. Provisão é a proteção, é a casa, é o alimento diário. Agora, cabelo, perdão, mulheres, você merece sim. Mas dependendo do momento do casal, isso pode dar problema. Né? Muitos casais eles vão pelo ralo porque as pessoas não entendem esse momento. E puxando o gancho, acho que é interessante também a gente puxar o gancho para o terceiro ponto, que está muito aliado a essa questão desses segredos, que é que eles falam abertamente sobre dinheiro. Qual é o primeiro apoiam um ao outro nos seus interesses individuais. Segundo, não possuem segredos entre si. E terceiro, falam abertamente sobre dinheiro. Lá para 2010, nós estivemos muito, mas muito endividados. Tivemos um problema, fizemos um investimento errado e isso deu um problemaço para nós que ficamos anos pagando dívidas. E a partir daí a gente teve que conversar sobre a questão financeira. Nós falamos abertamente sobre dinheiro. E a gente sempre gostou de ir para restaurante, de comer em alguns lugares e tudo mais. E eu lembro que a gente dividia tudo. Então a gente passou, né, eu comia 2 pães com presunto, queijo, ovo no café, a gente passou a comer um pão cada um. Um pão cada um. Então foi um processo, a gente falando abertamente, olha, tá aqui o orçamento é esse. Nós temos condições disso aqui, que era para poder ir pagando as contas. Falamos abertamente e tiramos de letra. Mas se houver ocultismo no casamento, se a mulher não tiver acesso, ela não vai entender. Ela não vai entender que se tirar uma parte do orçamento para o cabelo, vai faltar para alimento, vai faltar para o leite da criança, ou quem sabe vai faltar para pagar aquele cartão que sempre precisa ser usado. E aí tudo vai virando um problema. Então, falando abertamente, no meu relacionamento com a minha esposa, o dinheiro é um só. O dinheiro que ela recebe, o dinheiro que eu recebo, tudo vai para um pacote. Aí, não estamos criticando de forma nenhuma os casais que dividem tudo. Isso vai depender do seu modelo de dinheiro. Por exemplo, tem casais que você tem o seu salário, eu tenho o meu e está aqui as contas da casa. O aluguel é R$1.000, 500 teu, 500 meu. A energia deu 300, 150, 150. Para mim, eu acho que isso não é legal. Mas é o seu modelo. Se está funcionando com ele. Se o casal estiver de acordo, não é isso? Não é isso? Se está funcionando e vocês estiverem de acordo, tá tudo bem. Mas contanto que seja tudo transparente. E aí, pegando essas duas atitudes, né, que são mais 2 dicas que meu esposo acabou de falar, não possui segredos entre si. Fala abertamente sobre o dinheiro. Lemos em Coríntios que o amor, ele se alegra com a verdade. Um relacionamento saudável, ele tem mais alegria quando existe verdade dentro desse relacionamento. Não dá para ter um relacionamento abundante e feliz se não tem verdade na conversa. Se a esposa, o seu esposo, o noivo, a noiva sente que tem alguma coisa ali que não está totalmente explicado, que está escondido, não tem alegria. É por isso que tem muitos relacionamentos que sofrem, que brigam constantemente, que são inseguros um com o outro. Por quê? Porque está faltando verdade. A Bíblia diz que, acabamos de ler, que o amor se alegra com a verdade. Se você quer estar com alguém, casado com alguém, ter uma aliança, um compromisso com alguém e não quer ter compromisso com a verdade, você não vai ter alegria nesse relacionamento. Você vai ter perturbação. E aí, falando abertamente sobre o dinheiro, é saber tudo. A gente conhece histórias de pessoas de viúvas, que ficaram viúvas e o marido tinha uma fortuna e coitada, ela não teve acesso a nada, teve maior problema para resolver aquilo, porque não tinha conhecimento algum sobre o que o esposo possuía. Eu, às vezes, não sei nem assim do meu esposo, não é porque ele me diz, não, é porque eu esqueço, mas nós temos total transparência e liberdade para compartilhar tudo que nós temos, planejamos e possuímos. E isso gera o que entre nós, entre eu e Cassiano?
há alegria no nosso relacionamento. Eu me sinto uma mulher feliz, não porque eu obrigo ele a fazer algo que eu quero, mas porque nós vivemos uma vida de verdade, é um relacionamento verdadeiro. Então pensa sobre isso. Se você viver a verdade dentro do teu relacionamento, se tem coisas que estão como meia verdade, que não existe, é mentira, é ocultismo, resolve essa parada aí, resolve essa situação que você vai poder desfrutar de um relacionamento tão bacana e você vai ver que vale a pena estar casado. É possível estar casado e também feliz dentro desse casamento ou dentro desse relacionamento. Então fica a dica, falar a verdade, não esconder, não ter segredos entre si e falar abertamente sobre o dinheiro. Os teus planos são os meus planos. O que você precisa, meu amor, estou junto com você. Qual é a conquista? Qual é o alvo? Qual é a meta? Vamos junto nessa. Estamos juntos, somos parceiros, somos do mesmo time, nós vamos ganhar essa jogada da vida. Beleza? Beleza. E o quarto princípio é eles cultivam planos em conjunto para o futuro. Existem planos individuais, mas também existem planos em conjunto. O que seriam esses planos em conjunto? Vamos dizer, você sabe, é uma viagem, é um carro novo, grande para a família, Sim. né? Aquele carro confortável, 7 lugares, né? Ou quem sabe aquela casa dos sonhos, né? Isso tudo é importante ser conversado, ser orado, colocar as metas no papel, tanto os individuais quanto para o casal, para a família como um todo. Então, o que é cultivar esses planos? Como que seria isso? Sentar na mesa. Sim, e tem coisas que são grandes planos e tem coisas que são pequenos planos. E geralmente tem uma passagem bíblica que diz assim, que as grandes raposas, né, não são as que destroem as plantações, mas são as pequenininhas. E aí a gente vê que tem situação tão simples no dia a dia que gera conflito no relacionamento. Por exemplo, cultivar planos em conjunto para o futuro. Você tem uma agenda, o seu esposo tem uma agenda. Você tem uma agenda bloqueada para a sua atividade, a dele, para os compromissos dele, que cada um tem um ritmo às vezes diferente, uma rotina profissional diferente, mas tem coisas que o casal vai ter que planejar junto para o futuro. Pega a agenda, amor. O que é o teu compromisso aqui esse mês? Ah, nesse mês eu tenho esse compromisso aqui, eu tenho esse compromisso aqui. Vamos pegar a nossa agenda junto e vamos planejar o nosso mês? Olha, eu preciso fazer uma coisa com você esse mês, é uma programação assim, é um evento assim. Tem casais que trabalham juntos, que têm negócios juntos, são empresários juntos ali no mesmo ramo, precisa ter comunicação. Em um outro momento nós falaremos sobre comunicação ativa dentro do relacionamento, porque se não tem conversa, não tem diálogo, não tem esse planejamento junto dentro do relacionamento, vai dar atrapalho, vai dar choque, porque aí, eu marquei isso, não marquei aquilo, poxa, aí, por quê? Não planejaram juntos aquela situação, não planejaram juntos aquele evento, aquele compromisso. Então, o planejar o futuro juntos é necessário tanto para aquilo que é grande como para aquilo que é pequeno, aquilo que é macro e o que é micro. Coisas para o mês, coisas para o final do ano, coisas para daqui a 5 anos é necessário, porque aí você sabe para onde está indo e você não está indo sozinho, né? Você quer chegar sozinho na jornada da vida, da vitória? Não, você quer chegar com quem você ama. Então, eu estou junto com o Cassiano, caminhando junto com ele para chegar onde nós queremos. Sensacional. E um outro princípio aqui muito legal também, são eternos namorados e agem como se tivessem no início do namoro. Você lembra no início do namoro? Aquela paixão, aquele fogo, sabe? Tudo era engraçado, tudo era legal e às vezes ficava horas e horas no telefone conversando. Nossa época ainda era o SMS, né? Era. A mensagem de amor, na nossa época, a mensagem de amor ainda era fazendo as figurinhas, ali, os corações, sim. Né? Com aqueles símbolos, Exatamente, os caracteres. aqueles caracteres. E na nossa época era assim, né? Eu lembro que era uma dificuldade, né, pra gente ter crédito no celular. E eu lembro que ela me dava um toque, né? Ela ligava de um orelhão perto da casa dela. Nem tem mais, ninguém usa mais orelhão, né? Aqueles Não. orelhão. Orelhão foi
foi cenário de muitos amores que começaram, né? E o cartão estava acabando, O cartão os acabando. créditos acabando. Ai, vai Dava um acabar. toque. Meu Deus, quando eu vi aquele, eu já sabia, já estava salvo no meu celular o contato do orelhão, né? Quando eu via, já era ela. Aí eu retornava lá do meu telefone residencial pro orelhão. E ela ficava lá esperando. O chato era quando vinha alguém, né? Para Sim, querer aí começava a fazer a fila no fazer a orelhão. pressão lá, a gente querendo namorar no orelhão. Então, são eternos namorados, sabe? O tempo, não passa, o tempo para, a gente, poxa, é um prazer estar perto, mas vai chegando o tempo, vai chegando as grandes responsabilidades, depois casa e mora junto. Antigamente morar na casa dos pais não tinha nada, não tinha nenhuma responsabilidade assim com boletos, né? E depois vai gerando tudo isso. E se o casal bobear, não estiver alimentando o amor, alimentando a paixão dentro do casamento, dentro do relacionamento, aquilo vai esfriando. Então, um casal que quer viver um casamento abençoado, um relacionamento extraordinário, eles precisam alimentar constantemente, diariamente, a paixão e o amor, que para nós são coisas diferentes, né? A paixão é aquele fogo. O amor, às vezes, ele não precisa de paixão. Ele é aquela questão de consciência, né? Da alma. Nós já tivemos nosso momento de paixão e hoje nós entendemos o que é o amor. Então, como é que você vai fazer para alimentar isso diariamente? Casais, depois de um tempo, eles param de dar bom dia. Eles param de dar aquele beijinho, né? É verdade. Beijinho de bom dia. Vou sair, tchau. Dá um beijo. Chega em casa, recebe, a esposa recebe o marido com um abraço, recebe o marido. Não. As pessoas vão tornando o relacionamento algo já, sabe? O marido chega em casa, a mulher tá ali nos seus afazeres, nem olha pro marido, só faz perguntar: e aí, trouxe o pão? E ele já acostumado com aquela vida fria, tá aí na mesa. Vai tomar banho, não volta para ter um momento de mesa com a família, com a mulher. Pega, às vezes vai, come dentro do quarto, ou então só faz tomar banho, liga a televisão, vai assistir jogo, vai assistir um programa, ou sai para jogar bola. E sabe, aquela beleza da família vai se perdendo. Existe uma beleza no comum, no ordinário, do dia a dia, ali, aquela coisa do dia a dia. Tem pessoas que se incomodam, ai, tá tudo tão comum, tá tudo tão rotineiro, mas existe uma beleza na rotina. Agora, o que destrói essa beleza da rotina é você negligenciar o cuidado com a sua rotina. Mulher, imagina, se você negligenciar o cuidado com a sua pele diariamente, o cuidado com o seu cabelo diariamente. Ah, mas eu não tenho como estar no salão. Não precisa você estar no salão para cuidar da sua pele. Não precisa você ter grandes recursos para você ter o cuidado básico com o seu visual. Ah, eu não posso pagar uma academia. Coloca um tênis e vai caminhar na praça, vai caminhar na rua, faz um exercício em casa. O que não falta na internet gratuitamente são exercícios para você cuidar do seu corpo ali em casa mesmo. Então, é possível na sua rotina você ter cuidados diários que vai fortalecer o cuidado com a sua vida, para que você tenha uma vida mais saudável, mais abundante. No relacionamento não é diferente. Se você tiver cuidados básicos diariamente, coisas simples, como ele falou, o bom dia, o beijinho na hora de acordar, o abraço na hora de deitar, o boa noite, sabe? Não tem como preparar uma mesa linda, fazer aquela mesa posta de Instagram, mas você pode colocar uma xícara com amor, um café com carinho, um pão ali que você esquentou na sanduicheira, com um bilhetinho recortado ali no papel. Não precisa ser algo muito extraordinário se você não tiver como, mas são coisas simples. Às vezes é um toque. Você está ali no carro, na correria do dia, você para segundos e olha nos olhos do seu esposo, do seu noivo, do seu cônjuge e diz assim: eu amo você. Ah, mas ele sabe, ela sabe. Reafirma isso. Recorda isso como no início, como eternos namorados, como eternos apaixonados. Você tem casais que fazem piada com isso, né? É verdade. Tem casais que às vezes estão passando por um problema e a gente começa a falar, a gente percebe que a falta disso, de serem eternos namorados, a gente diz: ó, agora olhe para sua esposa. Aí eles ficam bem assim. Já.
Agora diga para ela o que você sente. Ah, ela sabe, né, que eu amo ela, ela sabe e tal. Não, olhe nos olhos e fale. Então a gente percebe claramente que isso já se perdeu. De olhar nos olhos, de fazer um carinho. Ou talvez alguns relacionamentos nem começaram dessa forma, Exato. nem tiveram esse romantismo, esse cuidado, esse carinho. Então começa a criar agora. Ou você vai querer viver 40 anos de forma rabugenta, de forma estressada, ou com um relacionamento meia boca, seco. Não, bora florescer isso daí, bora regar. A minha plantinha, eu matei um monte porque eu esquecia de regar. Eu tentei ser aquela mulher que cuidava de muitas flores, esquecia de regar, matava minhas plantas todas. Quando eu comecei a cuidar, a ter o cuidado de regar no tempo certo, na hora certa, no horário certo, elas começaram a ficar bonitas. Então, relacionamento é assim, começa a regar. Se você não tem vergonha, não cresceu numa família romântica, educada, cresceu numa família meio bruta, grosseira, muda essa história, muda esse diagnóstico, começa a ser mais gentil, começa a ser educado, começa a ser romântico. Você vai ver, a vida vai melhorar, o casamento vai melhorar, o relacionamento vai até começar um fogo aí que não existia antes, porque você vai perceber, poxa, como é bom, né? Você dá e você recebe. Isso é interessante porque no início do relacionamento, a gente quer descobrir as preferências da pessoa. Ah, ela gosta de música. Aí dá um CD, sei lá. No meu caso, eu cantava, né? Eu gostava. Eu cantava, ela gostava de louvores antigos. Aí eu ia levar o violão e ficava cantando aqueles louvores antigos e tal. E ela ficava bem assim, ó. Né? Então, assim, por exemplo, as pessoas começam a descobrir e fazem isso no início do relacionamento. Só que eu acredito que isso está muito relacionado às linguagens do amor. A linguagem do amor. As 5 linguagens do amor, segundo Gary Chapman, é isso? Ele fala que é o toque físico, presentes, tempo de qualidade, palavras de afirmação e atos de serviço. E aí, como ela morava com a mãe, não tinha trabalho, era uma jovem, tinha sua linguagem de amor. A linguagem de amor de todo jovem que namora é presente. Presente e muito tempo de qualidade. E aí, imagine uma pessoa que tem filho, que tem trabalho. Você acha que ela vai querer... O que ela prefere? Um presente ou ela prefere alguém que vai ajudar ela a lavar a louça, a lavar o banheiro, a cuidar da criança? A linguagem do amor muda. Então, você percebendo que vai mudando a linguagem do amor do seu cônjuge e você servindo naquilo, isso vai nutrir o amor. Isso vai nutrir a paixão, vai nutrir a parceria. E com certeza, hoje minha esposa, ela já não gosta tanto de elogio, mas no dia que eu lavo a louça para ela se sente mais amada do que eu dizer, eu te amo, meu amor. Ela se sente mais amada quando eu agilizo as coisas com Josué e dou banho no nosso filho e arrumo ele, deixo ele tudo pronto na escola, que ela está fazendo outras coisas. Então, a linguagem do amor do seu marido, da sua esposa, de quando vocês casaram, era uma. Agora ele é outro. Quem sabe naquele tempo, o seu marido, ele se sentia amado quando você fazia um carinho, mas agora ele se sente amado como homem, um cara que passa o dia trabalhando em casa, quando ele chega e você, poxa, meu amor, obrigado por você ser o provedor, obrigado. Palavra de afirmação. Tem muitos homens que carecem, né, meu amor? É verdade. De palavras de afirmação. Você precisa se atualizar sobre quais são as necessidades da pessoa que está caminhando ao teu lado. Não é para você caminhar à frente dela nem atrás dessa pessoa, mas é caminhar lado a lado. Então te atualiza. Qual é a necessidade dessa pessoa? O que ela precisa? O que ela precisa que você precisa dar, oferecer a essa pessoa? E aí você se informa sobre isso. Você não sabe, não consegue perceber, não identificou? Pergunta, conversa, se comunica. E aí você vai dizer, BCA, então ela se sente amada assim? Eu vou cultivar isso aqui, eu vou oferecer isso que ela precisa. E aí você vai perceber que não dá para morrer aquilo que está sendo cuidado diariamente, aquilo que está sendo regado, aquele jardim que é regado diariamente, ele não morre, ele floresce a cada dia. É verdade. Então, aqui, baseado em Coríntios 13, nós extraímos alguns princípios, algumas atitudes que o casal precisa ter para que ele seja um casal abençoado, um casal saudável, um casal extraordinário. E aproveitando esse gancho, eu queria convidar você que está nos assistindo agora, que nos próximos dias nós teremos uma
uma rede de casais, Uma oficina, uma né? oficina de casais lá na nossa igreja. E vai ser maravilhoso. A nossa equipe da rede de casais está preparando, vai ser um dia maravilhoso. E vai estar conosco um casal de pastores que são... Márcio André e Gisélia Isso, Severo. isso. E vamos estar falando sobre as 4 estações do casamento, né? Uma metáfora, ela comparação entre as 4 estações, né, do ano, outono, inverno, primavera, E verão. verão, né? Então, também tem as 4 estações do casamento. Um momento ele está, né, florescendo tudo, outro tempo não tem Passando frutos, por uma passando por uma tempestade. tempestade, um frio e tudo mais. Então, isso vai mudando. No decorrer dos anos, o casamento, o relacionamento, ele vai passar pelas 4 estações. Então, nós vamos ter uma oficina dia 11 de maio, às 20 horas, lá no Maí, Avenida Manaus 2000, número 1800, Japim. Vai estar conosco o pastor Márcio André e a pastora Gisélia Rebelo. Então, um casal que tem sido, são referenciais aqui nessa cidade e que Deus tem usado eles poderosamente para trazer ajuste, para trazer edificação para muitos casais e muitas famílias. Então, nós esperamos vocês lá no dia 11/5, às 20 horas, no Maí. Você vai ser bem recebido, vai ter dinâmica, vai ter sorteio, vai ter muitas coisas legais lá e você é nosso convidado especial. Esperamos que essas dicas tenham sido bênção para a sua vida e nós temos certeza que se você aplicar os princípios da palavra de Deus no seu relacionamento, muita coisa vai mudar. Amém, povo de Deus? É isso aí, pessoal. Então, fica um pouco aí da nossa vida, daquilo que nós aplicamos no nosso casamento e que nos ajudou muito. E eu posso dizer para você que se pudesse viver toda a história que eu vivi, eu casaria de novo com o Cassiano, eu viveria de novo a minha vida com ele e construiria o que nós construímos juntos. Vale a pena você escolher alguém para amar, para compartilhar a sua vida até o céu. Amém? Tamo junto. Fique ligado que nos próximos dias vamos ter uma conversa muito legal, vamos trazer alguns visitantes que têm know-how para a gente falar sobre relacionamento, beleza? Beijo no coração. Deus abençoe. Graça e paz. Graça e paz. Deus abençoe.